Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos quase finalizando as nossas reflexões no Evangelho de João. Hoje nós vamos entrar no capítulo 19 e nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 19, que diz assim: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados então teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! E Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Então os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Entretanto, outra vez, no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Aí então Jesus respondeu: O Senhor não teria autoridade, nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir deste momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, porque por volta do meio-dia. E Pilatos disse então aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão a César. Então Pilatos entregou a Jesus para ser crucificado, e então eles o levaram. Este foi então o veredito de Pilatos, inocente, porém condenado. Foi muito injusto para Pilatos açoitar uma pessoa inocente. Talvez ele esperasse que essa punição satisfacesse os judeus e que eles não exigissem a morte de Jesus. Açoitar era uma forma romana de punição. O prisioneiro era açoitado com um chicote ou um caniço. O chicote tinha peças de metal ou osso e faziam cortes profundos na carne. Como sofreu o nosso Senhor. Os soldados zombaram de Jesus, aclamando o rei. Uma coroa para o rei, mas era uma coroa de espinhos. E ela causou extrema dor, visto que era pressionada em sua fronte. Espinhos? Espinhos são o símbolo da maldição que o pecado trouxe à humanidade. Aqui nós temos uma figura do Senhor Jesus carregando a maldição dos nossos pecados quando colocou essa coroa de espinhos. A fim de que eu e você pudesse usar uma coroa de glória. Já o manto de púrpura também foi usado na zombaria. Púrpura era a cor da realeza. Mas novamente devemos lembrar de que, como nossos pecados foram colocados sobre Jesus, a fim de que pudéssemos ser vestidos com o manto da justiça de Deus. Quão grave é pensar sobre o eterno Filho de Deus sendo açoitado pelas mãos de suas criaturas.
Bocas que ele formou estão agora sendo usadas para zombar dele. Outra vez sai Pilatos e anuncia para a multidão que apresentaria Jesus a eles, mesmo ele sendo inocente. Desta maneira, Pilatos condenou-se por meio de suas palavras. Ele não encontrou nenhum mal, nenhuma falta em Cristo. Ainda assim, não o deixou ir. Quando Jesus, com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos então apresentou: eis aqui o homem. É difícil saber se ele disse isso em zombaria, simpatia ou sem nenhuma emoção em particular. Já os principais sacerdotes notaram que Pilatos estava hesitando, então bradaram furiosamente que Jesus deveria ser crucificado. Eram homens religiosos que lideravam a morte do nosso Salvador. Muitas vezes, através dos séculos, foram oficiais de igrejas que perseguiram mais cruelmente crentes verdadeiros. Pilatos, ele parecia estar desgostoso com eles, com seu ódio excessivo contra Jesus. Ele disse: se pensam assim, por que não tomam e o crucificam vocês mesmos? Em minha opinião, ele é inocente. Mas Pilatos sabia que os judeus não podiam matá-lo, porque esse poder só poderia ser exercido pelos romanos naquele tempo. Quando os judeus viram que falharam em provar que Jesus era uma ameaça ao governo de César, trouxeram uma acusação religiosa contra ele. Cristo alegou igualdade com Deus, dizendo que era filho de Deus. Para os judeus, isso era uma blasfêmia e deveria ser punida com morte. A possibilidade de Jesus ser o Filho de Deus perturbou Pilatos. Ele estava receoso do negócio, mas isso lhe deixou mais atemorizado. Pilatos levou junto ao pretório ou à sala do juízo e perguntou-lhe de onde ele vinha. Em tudo isso, Pilatos apresentou uma figura bem trágica. Confessou com os lábios que Jesus não fez nada errado, mas não tinha a coragem moral de soltá-lo porque temia os judeus. Por que Jesus não lhe deu resposta? Provavelmente porque sabia que Pilatos estava relutante em agir de acordo com o seu próprio entendimento. Pilatos pecou e perdeu a sua oportunidade. Ele não receberia mais entendimento por não ter reagido com base no entendimento que possuía. Pilatos, ele tentou forçar o Senhor a responder ameaçando. Fez Jesus lembrar que, como governador romano, ele tinha autoridade para soltar ou para crucificar. O autocontrole do Senhor Jesus foi admirável. Ele estava mais calmo que Pilatos. Respondeu calmamente que qualquer autoridade que Pilatos tivesse viera de Deus. Todos os governos são ordenados por Deus e toda autoridade civil ou espiritual é ordenado por Deus. E então ele diz: quem me entregou a ti poderia referir-se a Caifás, o sumo sacerdote, a Judas, o traidor, o povo judeu em geral. O pensamento é que esses judeus deveriam ter tido melhor conhecimento. Eles tinham as escrituras que predisse a vinda do mestre. Deveriam tê-lo reconhecido quando ele veio, mas eles o rejeitaram e ainda agora estavam clamando por sua vida. Esse versículo nos ensina que há graus de culpa. Pilatos era culpado, mas Caifás, Judas e aqueles judeus ímpios eram ainda muito mais culpados. Mal tinha Pilatos determinado soltar Jesus, os judeus usaram seu último e mais impressionante argumento: se soltas a estes, não é amigos de César. César era o título oficial do imperador romano. Como se preocupassem com César, eles odiavam, gostariam de destruí-lo, livrar-se do seu controle, mas aqui estavam fingindo proteger o império de César da ameaça que Jesus alegava ser rei. Eles escolheram a punição dessa terrível hipocrisia. Quando os romanos entraram em Jerusalém em 70 depois de Cristo, destruíram totalmente a cidade e massacraram seus moradores. Pilatos, ele não podia deixar os judeus acusá-lo de deslealdade a César, e assim então se submeteu mansamente à multidão.
Agora ele trouxe então Jesus para fora em uma área pública chamada pavimento, onde havia assuntos a serem tratados. Verdadeiramente, a festa da Páscoa tinha sido celebrada na noite anterior. Significa então, nesse tempo, que a preparação para a festa que seguia era perto da hora sexta. Provavelmente equivalia a 6 horas da manhã. Mas existem problemas não resolvidos quanto aos métodos de calcular o tempo nos evangelhos. Quando ele diz, eis aqui o vosso rei, é quase certo que Pilatos tenha dito isso a fim de irritar e provocar os judeus. Sem dúvida, ele os culpou por enganá-lo ao condenar Jesus. Os judeus insistiam em que Jesus fosse crucificado. Pilatos escarneceu-os com a pergunta: quer dizer, vocês querem crucificar o seu próprio rei? Então os judeus humilharam-se muito por dizer, não temos rei senão a César. Nação descrente, recusando-se o seu Deus por um monarca iníquo e pagão. Pilatos queria agradar aos judeus e então entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Ele amou o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Amanhã nós vamos meditar sobre a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Até lá!